Olá, boa tarde a todos que estão assistindo. Meu nome é Fernanda Matos, eu sou mestranda do programa de pós-graduação da UERJ, sou orientada do professor Everton, tenho um projeto de pesquisa no livro do Alto do Frade, do poeta João Cabral de Melo Neto, publicado em 1984. Eu vou apresentar um trabalho hoje, que é uma parte da minha dissertação, é um projeto que está em construção dentro da dissertação, num conjunto bem maior que é a dissertação. E hoje eu pretendo apresentar como que a pesquisa está caminhando dentro da parte de um recorte específico do enredo, que é a presença da voz cabralina dentro do enredo do Alto do Frade. Gostaria de começar mostrando a primeira edição, né? A primeira edição publicada pela José Olímpio em 1984, e o desenho, a capa, foi feita pela filha do João Cabral, Inês Cabral. É um trabalho bem bonito, feito em pontilhismo, né? E apresentar a segunda edição, que é a partir dela que eu vou apresentar as citações, são retiradas da segunda edição, e isso está presente dentro da minha dissertação, é um capítulo da minha dissertação em que eu realizo um trabalho de crítica textual, não somente entre essas duas edições de 84, mas também eu realizo um trabalho bem minucioso de crítica textual dentre todas as edições do Alto do Frade, desde essa primeira de 84 até a última, que é essa aqui, feita pela Alfaguara, de 2020. Então eu realizo esse trabalho de crítica textual até chegar nessa edição. E nesse capítulo eu deixo a recomendação aos leitores que leiam essa edição de 84, né? Tem as explicações do trabalho e tudo mais, mas que essa edição ela apresenta algumas correções em relação a essa aqui, né? Mas que o que sedimenta aqui segue para outras edições. O que acontece aqui, o que é cristalizado, é encaminhado para as outras edições, e as outras edições elas acabam sendo uma cascata de neve de alterações, de rasuras no texto, de natureza editorial. Bom, o meu trabalho, ele vai trabalhar a voz cabralina dentro do enredo do Alto do Frade. Como instrumentais teóricos, os principais que eu estou trazendo aqui é a obra da Níobe, Abreu Peixoto, João Cabral e o poema dramático, o João Cabral em 20 quadros, do Everton Barbosa, e João Cabral de Ponta a Ponta, do Antônio Carlos Sequim, que em breve teremos a palestra dele, eu estou ansiosa por isso. E eu vou começar o meu trabalho, e eu pedir desculpa porque o meu gato vai entrar às vezes na frente da câmera. Bom, eu vou começar o meu trabalho direcionando a apresentação do enredo, e depois eu vou caminhar para o recorte da fala da voz cabralina no enredo do Alto do Frade. A obra Alto do Frade, poema para vozes, do poeta João Cabral de Melo Neto, foi publicada pela primeira vez pela editora José Olímpio em 1984, que é essa edição. A peça tem seu enredo baseado no percurso fúnebre da personagem histórica do Frei Caneca, no dia em que realiza seu caminho do cárcere até a forca. A peça com fundo histórico ocorre no dia 13 de janeiro de 1825, em que o frade condenado segue seu percurso para a morte, acompanhado pelos personagens na rua, pelas autoridades políticas e religiosas que movimentam o cortejo. No início do enredo, a morte do frade é a condenação pela forca, que a caminho do Forte das 5 Pontas é alterado por fuzilamento coletivo. O evento, um espetáculo, é consequência de sua condenação pela comissão militar enviada por Dom Pedro I, sendo seu crime a insurreição e sedição contra a coroa durante os eventos da Confederação do Equador de 1824. Frei Caneca é a alcunha utilizada por Joaquim do Amor Divino Rabelo após adentrar a Ordem do Carmo em 1796, ainda com 17 anos, e seguir a vida religiosa como frade carmelita. Adotou a referência de Caneca em homenagem ao pai, português de nascimento, que exercia a profissão de tanoeiro, aquele que fabricava vasos, tonéis, barris.
Por muito tempo em sua juventude não era afim à nomenclatura, mas aderiu por reconhecer na profissão e na posição social do pai suas origens proletárias e provinciais. Foi com o convento de Nossa Senhora do Carmo que encontrou o caminho para a formação intelectual e política que marcou sua vida e trajetória profissional. Aos 24 anos, recebeu a patente de leitor de retórica e geometria, com perspectiva e influência na comunidade local. Foi membro ativo na vida da província, tanto com seu periódico, o Tifes Pernambucano, como na política vigente, sendo nome de referência na Revolução Pernambucana de 1817 e a partir da qual foi preso na província da Bahia, até 1821 e na Confederação do Equador de 1824, que o resultou condenado. No enredo do Alto do Frade, com exceção do Frei Caneca, as demais personagens não possuem individualidade nem nome próprio, cuja maioria são pequenos grupos ou nomes dados pela respectiva função social que exercem. Estes são o meirinho, o clero, a tropa, a justiça, o oficial, que por vezes também aparece com a troca e a supressão do artigo um oficial ou somente oficial. Agente nas calçadas, agente no adro, o vigário-geral, agente no largo, o soldado, um grupo no pátio, mesmo grupo no pátio e o cinema no pátio. Nota-se algumas personagens com locuções adverbiais atribuídas às espacialidades em que se encontram, como o agente, que a depender do lugar em que falam, recebe a distinção por meio de um adjunto adverbial de lugar, seja nas calçadas, no adro, no lugar largo, ou o grupo, que está no pátio. Alguns nomes históricos são referenciados ao curso das falas da gente, tanto pelo nome civil, propriamente dito, ou pela alcunha de seu tempo, a exemplo do brigadeiro Lime Silva, representante da comissão militar, Agostinho Vieira, possível carrasco de Caneca, e o ouvidor de Olinda, Manuel Paulo de Moraes e Silva. O Alto apresenta o encadeamento geográfico dos lugares ao qual perpassa a Caneca até chegar ao Forte das Cinco Pontas. Essas são definições espaciais que delimitam as divisões das partes da obra e que cada parte, sua especialidade, influencia a narração que ali é desenvolvida, a exemplo de quais personagens aparecem por cada parte, quais falam e quem recebe destaque naquele enquadramento. Em uma trajetória linear e progressiva, os lugares são definidos como na cela, na porta da cadeia à igreja do terço, da igreja do terço ao forte, na praça do forte e no pátio do Carmo. A lista dos locais aparece antes do início do primeiro quadro na cela, de modo similar ao prelúdio dramático que faz usualmente ao listar as personagens para situar o leitor das relações interpessoais enredadas. Nesse caso, percebe-se diferente das demais apresentações do gênero dramático, pois Cabral concentra aos lugares uma importância maior do que as identidades dos personagens, em uma leitura de que a caminhada deve ser vista e lida como mais importante do que quem acompanhou de fato. O enredo é distribuído de acordo com cada espaço demilitando pela localidade da parte, ou seja, cada local desenvolve acontecimentos específicos na narração. O Alto do Frade, como comentado acima, é dividido em 7 quadros. A distribuição dos acontecimentos e falas não é homogênea, de modo que cada quadro possui uma quantidade específica e diferente em relação ao outro, assim como a partilha de falas para cada personagem não é regular e linear, pela distribuição das 7 partes. Porém, cada personagem possui uma forma e seu metro. Essa é uma questão muito importante no Alto do Frade. A exemplo das falas do Frei Caneca, que acontecem somente na segunda, terceira e quinta parte do alto, compostas de estrofes únicas, de 40 versos em redondilhas maiores e uma vez uma fala dividida com o personagem do oficial. Ao passo que a gente nas calçadas, por exemplo, podendo receber nomenclaturas como gente no adro, possuem fala na segunda, terça, quarta, quinta e sexta parte da peça, cujas falas têm a forma de quadras em octossílabos de rimas toantes nos versos pares. A gente nas calçadas, a gente no largo, a gente no adro e o grupo no pátio consistem na população que observa o cortejo de Caneca a caminho de sua execução no Forte das Cinco Pontas. As pessoas estão localizadas pelo espaço público, pelas varandas das casas e de qualquer lugar alto em que pudesse observar o frei.
O Frei Caneca, que paradoxalmente seria o senhor do alto, fala menos que a gente em volume de aparições, mas detém a porcentagem de 57% dos versos da obra. Como dito, há somente um momento em que Caneca, na mesma estrofe, dialoga diretamente com o oficial, vista na terceira parte da cadeia à Igreja do Terço, em que Caneca é repreendido pelo oficial sob a alegação de se comunicar com o povo que o acompanhava o cortejo. Com exceção dessa única fala compartilhada, as demais falas de Caneca são solilóquios, em que mais fala consigo do que com o seu entorno, ao considerar que suas falas não recebem interlocução direta e não causam impacto no enredo ou na condução das falas das outras personagens. Ilumina-se que Caneca recebe descrição física, sentimental e comportamental somente a partir da narração e do olhar da gente, do oficial, da justiça e do vigário. As falas de Caneca não são conduzidas com expressão diante do caminho fúnebre à sua condenação. Pelo contrário, são falas introspectivas do processo em uma atitude meditativa e filosófica. É a partir do olhar dessa população representada pela gente que o leitor tem acesso às minúcias e ao detalhamento dos acontecimentos do enredo. Essa personagem de cunho coletivo atua como emulação do coro clássico do teatro grego, comum ao gênero da tragédia, que tudo observa e transmite. Décio de Almeida Prado, em seu ensaio Teatro Brasileiro de 1988, analisa como figuras semelhantes ao coro grego são acionadas na dramaturgia brasileira do século XX, que o coro, na sua posição, pode assumir uma variedade de roupagens. E o coro que moldura a ação, formada de vizinhos, parentes circunstantes. O coro é na responsabilidade que carrega uma espécie de mestre de cerimônias, um fio a que tudo une, que tudo conduz a narrativa sobre o poder de sua voz e observação. De semelhante espectro, Alfredo Bose, em seu ensaio As Vozes e Geometria, presente no livro Céu e Inferno, de 1888, pontua a presença do recurso clássico na obra cabralina. O coro do povo, ainda que anônimo, ou porque anônimo, foi trabalhado como apuro de inflexões diferenciais. Não é massa, é gente que testemunha o drama, pontuando o duvidoso, o aguçado, o contraditório. Seu pensamento traz marcas do indivíduo que emite. A personagem do Meirinho é a única que possui trânsito em praticamente todo o enredo, estando ausente somente na primeira parte, a cela, e na última parte no Pátio do Carmo, que pela lógica sua presença não seria necessária para anunciar a condenação de morte, visto que Caneca falece na passagem da sexta para a sétima parte. O Meirinho repete ostensivamente a fala que anuncia a morte na forca. Vai ser executada a sentença por morte natural na forca, proferida contra o réu Joaquim do Amor Divino Rabelo, Caneca. Vista na primeira, terceira, quarta e quinta parte com um total de 14 vezes, e uma ocorrência na sexta parte, quando a condenação é alterada por morte com fuzilamento. Vai ser executada a sentença por morte natural por espingardeamento, proferida contra o réu Joaquim do Amor Divino Rabelo, Caneca. A personagem Cinema no Pátio tem única aparição e é a que finaliza o auto com o corpo do frade morto. Por aparecer como fala na materialidade da obra, é entendida como personagem em outro nível de dicção por dois fatores. O primeiro é por seu inerente caráter declamatório, que tange o audiovisual, previsto em seu nome. E a segunda na sua composição descritiva e minuciosa de sua fala, próxima de uma reprodução de vídeo, ou seja, o pequeno filme que encerra a peça. Além do Cinema no Pátio, há duas ocorrências audiovisuais no enredo do Alto do Frade. As rubricas teatrais em latim na quarta parte e a rubrica de Aqui, Descarga de Espingardas, no fim da sexta parte, cujos ambos casos abordam efeitos sonoros durante a encenação. Em sua materialidade formal, o Alto do Frade é uma obra composta em verso e prosa, que, a depender do momento do enredo, a estrutura opta pela variação de formas na composição, como reconhecido por Bose no mesmo ensaio As Vozes e Geometria, uma obra de quase verso, quase prosa. O alto é escrito em versos com maior densidade de sua composição,
visto que quanto mais a narração se aproxima do desfecho, mais são inseridos momentos de prosa. Os momentos de prosa são destacados em todas as falas da personagem do Meirinho, na quarta parte do adro do terço, com 2 falas em prosa do Meirinho, 3 falas em prosa do vigário-geral e oficial e 4 didascálias em prosas escritas em latim, e na 7ª parte, no Pátio do Carmo, com a fala do Cinema do Pátio. A obra apresenta as falas antecedidas por travessões, que, articuladas ao subtítulo Poema para Vozes, reforçam seu caráter dramático e multivocal, configurando uma composição polifônica, já anunciada pelo subtítulo e chancelada pela marca gráfica. Vou descer um pouquinho. Há momentos no enredo em que tanto a voz narrativa da gente como a voz íntima de Caneca deslocam-se para uma voz dissonante e bifurcada, que possui acesso histórico além do seu tempo e contexto. Para o estudo aqui em curso, foram selecionados 2 momentos em que essa voz dissonante aparece. Um fragmento da fala da gente nas calçadas, retirada da 3ª parte da Cadeia à Igreja do Terço, e outro fragmento de fala do Frei Caneca, retirado da 5ª parte da Igreja do Terço ao Forte. A primeira fala da gente nas calçadas é alternada por um travessão a cada 2 versos, o que configura a materialidade da multiplicidade de vozes constituintes dessa gente, com ao todo 16 versos com o método octossílabo. A fala descreve o caminho já iniciado de Caneca para a forca, em que o léxico espetáculo se faz recorrente na 3ª parte. A população local acompanha o cortejo fúnebre em um símile com o carnaval e de caráter celebrativo. Embora seja pontuado que não há música, como o samba ou as marchinhas festivas, a curiosidade popular movimenta o público para o evento. A questão da música se faz pontual nessa fala, visto que a ausência de sonoridade é uma consequência do frevo ainda não ter sido criado. A fala é encontrada na página 35 dessa edição da Nova Fronteira. Eu vou ler a fala. O recorte da fala, na verdade. A procissão é um espetáculo, como o carnaval mais aceso. Não há música, é bem verdade, ainda não se inventou o frevo, mas no cortejo que assistimos há mais luxo do que respeito. Querem ver o réu, mas de cima é a atração pelo que faz medo. O esquema rímico da estrofe, como um todo, é variável, com uma aparente regularidade de recorrência de acentuação em 2 sílabas por verso. A repetição com maior incidência é o esquema rímico de 4 e 8 ou o esquema rímico de 5 e 8. Tal aparente regularidade é ampliada por 3 sílabas no verso, quase ao final da estrofe. É esse momento composto de 3 vezes em que ocorre a citação ao frevo ainda não criado, cujo brilho do carnaval não é apagado por falta de música, em que, como o carnaval mais aceso, não há música, é bem verdade, ainda não se inventou o frevo. O esquema rímico desses versos é respectivamente 3-5-8, 2-5-8, 3-6-8, cujo movimento de ampliar uma sílaba é o contraste concreto da voz da gente com a ausência dessa música não criada. Antônio Carlos Sequim, em sua obra João Cabral de Ponta a Ponta, publicada em 2020, lê a mesma estrofe sobre a lente de uma maliciosa inserção de um anacronismo, durante a liturgia da cerimônia do cortejo fúnebre lúgubre do frade carmelita, que é ironicamente comparado ao carnaval. O crítico emprega o termo contrafação, para caracterizar o evento como uma espécie de simulacro do próprio carnaval, junto da procissão religiosa, com tom de desfile popular que formaliza, de forma autorizada, uma paródia da condenação pela comissão militar. O frevo, enquanto dança e manifestação popular tradicional do Recife, teve seu início nos fins do século XIX e início do XX, mas seu nome enquanto dança e movimento popular é noticiado primeiro no ano de 1907, com a expressão que circulava, olha o frevo. A formação do frevo se deu a partir de heranças das danças populares portuguesas, como as valsorinhas e o bumba meu boi, da capoeira e do próprio carnaval de rua, em oposição aos eventos dos salões das elites recifenses. Partindo do pressuposto que a cena narrada do Alto do Frade acontece pontualmente na morte de Caneca, 13 de janeiro de 1825, mostra-se incongruente a população local comentar,
sobre a não criação do frevo, que viria a acontecer somente no final daquele mesmo século. A distância quase secular entre os temas e as datas coloca uma fissura no enredo, pois afinal questiona-se como poderia o coro que narra e acompanha o enredo ter acesso aos dados fúnebres além de seu tempo. A segunda fala aqui em destaque é a última do Frei Caneca em todo o enredo do Alto, em que o frade encontra-se vestido com a alva dos condenados, que consiste em uma túnica branca, um tecido de baixa qualidade, com a finalidade de sujar após o enforcamento. A fala é de estrofe única, composta de 40 versos, em que o frade não se dirige à população nem às autoridades. É um solilóquio em que Caneca fala sozinho, como que para si mesmo. A fala está localizada na 69 e na 70. Vou fazer só um recorte. Começando. Esta alva de condenado substituiu-me a batina. Não penso que ainda venha a vestir outra camisa. Certo também é a mortalha, e dela sairei da vida. Não sei porque os condenados vestem sempre esta batina, como se a forca fizesse disso questão mais estrita. Será que a morte é de branco, onde coisa não habita? Ou se habita dá na soma uma brancura negativa? Ou será que é uma cidade toda de branco vestida, toda de branco caiada, como Córdoba e Sevilha, como branco sobre branco que Malevich nos pinta, e com os alvos de Brancusi largados pelas esquinas? Se essa mortalha é bilhete que habilita, essa morte que eu receio, entro nela com alegria. O frade reconhece a roupa, a alva dos condenados, como sua mortalha, recebida após a degradação canônica sofrida na quarta parte, a parte anterior. Esse branco da vestimenta desdobra-se no verso. Primeiro ampliado às cidades de Córdoba e Sevilha, ora vestida, ora caiada, para então encontrar o branco à moda dos artistas citados. Nesse momento, o 19º verso abre a relação artística da estrofe, que se lê como branco sobre branco, cujo verso é o nome de uma pintura, que logo após cita seu autor, Malevich. A obra em questão consiste em um quadro branco, pintado com tinta a óleo também branca no ano de 1918. Associado ao movimento suprematista russo, semelhante recurso ocorre com Konstantin Brancusi, que carrega a brancura também no nome da sua arte. A obra O Começo do Mundo, vinculada em 1924. É uma escultura em formato ovalado, que se assemelha a um ovo, cuja forma é proposital para se aproximar ao conceito da origem primordial da vida. Desse mesmo modo, a obra tem sua versão esculpida na cor branca, sendo outra forma de um branco sobre o branco do mármore, com o branco do nome que carrega. Aqui percebe-se que há um paralelismo das três imagens brancas: o branco sobre o branco do quadro do Malevich, a brancura dos ovos de Brancusi e o branco da alva dos condenados vestida por Caneca. E assim sintetiza-se o conceito da brancura negativa, citado no 14º verso da estrofe. É o somatório dos brancos, que acabam por anular-se entre si. Ao invés dos brancos somarem-se e formarem-se alguma espécie de conceito ou alvo unitário a favor de Caneca, os entes em branco se anulam e negativam as existências. É a partir da roupa branca da mortalha, o branco da tela e o ovo de cerâmica branca que Caneca encontra a morte. Além do jogo visual e sonoro que a fala desenvolve, os dados históricos não passam despercebidos, pelo contrário. Como na outra fala apresentada acima, a distância de anos se faz consideravelmente para que o Frei Caneca conheça Malevich e Brancusi, que criaram suas obras em 1918, uma pintura, e em 1924, uma escultura, respectivamente. Antônio Carlos Sequin, de modo similar ao anterior, faz a leitura dessa estrofe retomando a presença do anacronismo ao inseri-los no enredo histórico e anterior às respectivas existências. Somente as referências às cidades de Córdoba e Sevilha poderiam ser cronologicamente aceitas como verídicas, pois foram historicizadas no período perto do século X, na Península Ibérica, antes de Frei Caneca existir. O dramaturgo e poeta norte-americano T.S. Eliot, no ensaio As Três Vozes da Poesia, presente na brochura de Poesias e Poetas,
publicada em 1991, traz à luz 3 possibilidades de leitura acerca da ocorrência da voz poética na construção da dramaturgia versificada. A primeira voz poética identificada é a voz do poeta que fala consigo mesmo, ou com ninguém. A segunda voz é a voz do poeta que se dirige a uma plateia, mesmo que seja pequena. E a terceira voz é a voz do poeta que cria uma personagem dramática que usa estrutura versificada. Destaca-se a possibilidade de um mesmo momento ter mais de uma voz poética se fazer presente na interlocução. Eliot analisa a construção de sua teoria a partir de suas obras, como percebeu a maleabilidade do verso a depender da construção dramática desejada. Em algumas de suas conclusões, compreendeu que, no monólogo dramático, portanto, é seguramente a segunda voz, a voz do poeta, que fala com outra pessoa, que predomina. Por meio de uma leitura de Eliot, pode-se pensar que João Cabral faz uso das 3 vozes da poesia no Alto do Frade, pois, como o próprio subtítulo sugere e antecipa, é um poema para vozes. As fissuras do enredo causam um desencontro histórico, de modo que se permite que mais de uma voz poética se faça presente nas estrofes. A primeira voz poética, pensada por Eliot, pode ser encontrada no enredo em momentos que o verso esboça um pensamento de Cabral para com ele mesmo, marcado no papel, porém falado como um sussurro. É ele que pensa, mas não em voz alta. Esses momentos são encontrados nos solilóquios de Caneca, em que expressam em um verso meditativo da situação, da vida e do Recife. Momentos em que a vida de Cabral se cruza com a de Caneca. Creio que o autor transmite algo de si em suas personagens, mas também creio que ele é influenciado pelos personagens que cria, como disse Eliot. Como na realidade em que Caneca conheceu as obras de Malevich e Brancusi, e Cabral viveu a Confederação do Equador de uma forma amalgamada. A segunda voz poética é vista nos momentos de amálgama de realidades e personas, como na fala da Gente das Canecas, personagens de caráter coletivo, que comentou sobre a dança do frevo. É a voz de João Cabral, que fala para uma pequena plateia por meio dos personagens, reconhecido por Eliot que aprendi apenas que o verso a ser dito por um coro deveria ser diferente do verso a ser dito por uma única pessoa, e que quanto mais vozes houver num coro, mais simples e diretos devem ser o vocabulário, a sintaxe e o conteúdo dos versos. Enquanto a terceira voz poética eliotiana é quando o poeta escreve em verso uma fala para uma personagem imaginária, que são os momentos em que Cabral usa, de modo geral, as personagens de nomes não individuais, como o oficial, a justiça, o clero e a tropa, pois são imaginárias na medida em que auxiliam no enredo a representação social e anteparam a ação dramática que ali ocupam na sociedade. Ao passo que João Cabral de Melo Neto, aqui em 1984, está em sua maturidade e usa sua voz com geometria calculada em diferentes métodos para alcançar todas as possibilidades que cabem em seu poema para vozes, mesmo que essas sejam suas, seja baixa ou alta para uma plateia ou para si, é evidente a retomada da figura de Frei Caneca e da história, tanto da Revolução Pernambucana como da Confederação do Equador na obra do Alto do Frade. Mas, antes de tudo, sobre o prisma da cabra. Percebe-se assim uma amálgama de Caneca com Cabral, aqueles que pensaram uma cidade solar, e incompreendidos pelo conteúdo e por como acabou se desenvolvendo a construção desses fenômenos. Pois, como reconhece o Eliot, o mundo de um grande poeta dramático é um mundo no qual o Criador está presente em toda parte e em toda parte oculto. Agradeço a quem chegou até o final. Eu sei que pode ser um pouco maçante estar lendo sem ver o texto, sem ver as páginas. Eu quero agradecer à universidade por essa oportunidade, ao Ciclo de Estudos Cabralinos também pelo convite. Agradecer imensamente também o meu orientador Everton, que sempre me incentiva nos meus estudos, e agradecer ao programa de pós-graduação da UERJ e a CAPES pelo fomento. Dizer que isso é só o começo de uma grande pesquisa que espero em breve estar disponível para todos. Muito obrigada.